Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 26 de julho. A gente vai fazer então, continuar com a meditação do Pão Nosso para 365 dias. E a mensagem de hoje é muito importante, porque muitas vezes as pessoas erram, os cristãos erram com relação a essa direção aqui que Deus deu. Muitos são aqueles que têm errado, eu também erro, às vezes nós erramos e você vai entender o porquê. Olha só o que diz aqui. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então o bispo diz aqui, nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta é espiritual, contra os espíritos malignos que são responsáveis pelas desgraças do mundo. Misérias, doenças, separações, tragédias. Todas essas coisas são causadas pelo mal. Em uma escala menos visível, as dúvidas, o medo, a ansiedade, a insegurança e os maus pensamentos também são frutos de atuação maligna. Esses espíritos criam situações ruins usando outras pessoas que estão sob o domínio deles, para que, ao vê-las, você se volte contra elas. Sopram em seu ouvido pensamentos de ódio, de vingança, de raiva, de mágoa. Ao aceitá-los, acreditando que aquela pessoa é sua inimiga, você faz a vontade do seu real inimigo. As maiores vítimas das forças espirituais do mal são as pessoas boas. Essas são os alvos prioritários. Sujar o coração daqueles que são bons, especialmente dos que são de Deus, traz resultados importantes para o reino das trevas. Então, seja inteligente e não caia na cilada do seu inimigo. Quando mal lhe apontar um ser humano como inimigo, por pior que aparente ser, ore por essa pessoa. Peça a Deus para abençoá-la, pois para ser abençoada, ela precisará se livrar do mal que a influencia. E você se vingará, apontando suas armas para seu verdadeiro inimigo, o inimigo espiritual que contava em fazer com que você caísse na rede. Então, o que você tem que aprender? O que nós temos que aprender? O diabo é a fonte de tudo que é ruim. Ele usa pessoas, como já usou você, como já usou a mim também. Todos nós já fomos, de alguma forma, usados pelo diabo. Você foi usado quando você falou alguma coisa errada, quando você respondeu sua mãe, respondeu seu pai, quando você mentiu, quando você teve inveja de alguém, quando você fez alguma coisa, falou de alguém para uma outra pessoa. Às vezes, o diabo usa, né? Sem a gente querer, às vezes sem a gente notar. O diabo tentou usar Pedro para falar para Jesus não morrer por nós. Pedro não era mau, mas o diabo sim. Então, a tendência nossa é ficar com raiva das pessoas que o diabo usa, que é justamente o que ele quer. É por isso que ele usa as pessoas. É por isso que ele usa os seus familiares. É por isso que ele vai usar as pessoas mais próximas de você. Por quê? Porque quando ele usa ela para apertar naquele botãozinho seu, te deixar com raiva, então ele, através dela, alcançou você. Você fica com raiva, você fica com ódio, você fica com mágoa. Então ele conseguiu aquilo que ele queria. E essa é a estratégia do diabo. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra ele. Então você tem que ver além daquilo que os seus olhos físicos veem. Por exemplo, eu lembro que isso acontecia comigo quando eu era mais jovem. A minha mãe, ela me obrigava a ir para a igreja, né? E ela falava, você tem que ir para a igreja e tal. E eu falava, não vou. Ela vai. Enquanto você está aqui debaixo do meu teto, você vai. E eu falava assim, olha, eu não gosto de você, não sei o quê, quando eu crescer eu não vou. E ela ria, ela ficava rindo.
Ela não ficava com raiva de mim. Eu falava e ela ria. Quando ela ria, dava mais raiva ainda. Mas por quê? Porque ela, na cabeça dela, ela sabia que quem estava falando aquilo através da minha boca era o diabo. Que queria que ela ficasse com raiva de mim. E ela ficava. Ela ria, brincava, porque ela entendia a raiz daquele problema. E é isso que você tem que entender. Existem pessoas que são usadas pelo diabo e serão usadas pelo diabo para te afetar. Mas só vão te afetar se você deixar. Então, quando você entende que por trás, não estou dizendo que o abusador, por exemplo, é inocente. Não estou dizendo que aquele homem que abusou de você, menina, ele não tem que pagar por isso. Não estou falando nada disso. Mas quando você entende que aquele homem foi usado por um espírito para destruir a vida dele e a sua, então você vai ter misericórdia dele, você vai orar por ele, ainda que ele tenha que pagar pelo que ele fez. Ainda que ele pague. Mas você vai orar por ele, para ele ficar livre espiritualmente. Quando você entende que foi o diabo que usou uma pessoa para puxar o gatilho, para fazer uma maldade com você, você entende o que está por detrás daquilo ali. O que o diabo não quer que aconteça? Que aquela pessoa seja perdoada, que aquela pessoa se arrependa, que aquela pessoa se converta. Então a gente ora por eles. Jesus mandou a gente orar pelos nossos inimigos, né? Porque orar pelos amigos é fácil. Então quando você tem esse entendimento, você sabe que a fonte da maldade é o diabo. Então você olha as pessoas e as circunstâncias com esses olhos. Seus olhos passam a ser bons. Não é que você vai aceitar fazerem tudo o que quiserem com você, não é isso. Mas você vai saber de onde vem aquele problema, de onde é aquela fonte. E você vai direto na fonte para destruir aquilo ali. Então isso aí é uma lição que a Bíblia nos ensina. Se você colocar em prática, você pode ter certeza, seus olhos vão ser diferentes, sua vida vai ser diferente. Tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Um abraço, até a próxima.